O ministro da Justiça tomou posse ontem e o repórter José Maria Trindade conversou com o Torquato Jardim. Zé Maria Trindade. Pois não. Olha, nós vamos falar agora com o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que assumiu ontem e já chegou dizendo, ministro, que não tem muita pressa não, né? É uma fase agora que o senhor vai analisar todo o Ministério. O Ministério da Justiça tem uma longa história, as suas tarefas são muito tradicionais, é preciso conhecer a capacidade operacional, o orçamento, as pessoas, estudar o Ministério, ele é muito vasto. Né? Aqui indígenas, minorias étnicas, drogados, segurança pública, todo o aparato que o Ministério tem, defesa do consumidor, tem que tratar. Então é chegar, conhecer, avaliar, conhecer as pessoas, ouvir os veteranos para que eu possa compor um quadro de avaliação e levar ao presidente da República. Pois é, ministro, as perguntas que todos fazem aqui têm a ver com a Lava Jato, né? Se haverá uma influência na Lava Jato, se o senhor troca ou não a diretoria da Polícia Federal. Em tempos normais, é a coisa mais natural do mundo que o ministro chegue e troque a diretoria da Polícia Federal. Como é que o senhor está vendo essa situação do senhor agora chegando já com esse questionamento? Esse questionamento é irrelevante, não é? A análise da Lava Jato, a continuidade da Lava Jato, independe de pessoas, é uma questão institucional. Ela continuará com Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com os juízes federais, sejam quais forem as personalidades que ocupem esses cargos e essas comarcas. Então não há nada no movimento de governo que possa sugerir e justificar esse tipo de preocupação. Certamente, no que depender do Ministério da Justiça, nas possibilidades do seu orçamento, a Polícia Federal contará com todos os meios operacionais e orçamentários necessários para cumprir bem o seu papel. O senhor está dizendo, inclusive, que a direção da Polícia Federal não controla a Lava Jato, né? É institucional. Insisto muito, é a instituição Polícia Federal que está criada na Constituição. É um ente constitucional, por assim dizer. E tem sua dinâmica própria. As pessoas compõem essa dinâmica própria e são parte dela, mas são submetidas a ela. Ministro, o senhor vai acompanhar o processo, o inquérito que está aberto no Supremo contra o presidente Michel Temer. O senhor vai trabalhar ali como conselheiro? Como é que será a sua atuação nesse processo? Essa tarefa é da competência do Dr. Maris, que é o advogado do presidente da República. Eu vou me informar, obviamente, se e quando o presidente pedir a minha opinião, eu vou externar. Mas a tarefa é do advogado Dr. Maris. Ministro, foi exagero abrir o inquérito contra o presidente Michel Temer? Eu não conheço os autos. O pouco que vi na imprensa parece um pouco precipitado na medida que não foi feito antes a perícia técnica da fita de gravação. Um perito fala em 50 manipulações, um segundo perito fala em 70 manipulações, um terceiro perito fala que há manipulações, mas não dá para saber quantas. Então nós não sabemos na verdade o que se passou. Até agora não sabemos na verdade o que se passou. Você acha que o presidente Michel Temer vai até o final do governo, até dezembro do ano que vem? Não, ele vai até 1º de janeiro de 19. Realmente, vai até o dia 1º. Dia 1º toma posse o outro, né? Quer dizer, o mandato vai até o dia 31 de dezembro. O mandato vai até a hora que o sucessor jurar a Constituição no Congresso Nacional. Até então ele é o presidente da República. Perfeito. Ministro, São Paulo está enfrentando ali uma temática muito importante sobre a Cracolândia, sobre os direitos, inclusive, dos drogados. O Ministério da Justiça, constitucionalmente, não tem o poder de legislar sobre esse assunto, de atuar sobre esse assunto. Mas é um assunto que já se tornou nacional, porque, inclusive, o ministro Osmar Terra diz que cada cidade grande tem a sua própria Cracolândia, né? Como é que o Ministério da Justiça pode interferir nisso? Eu tenho que estudar o tema. Aqui há uma Secretaria Nacional Antidrogas, dentro da qual estão constituídos alguns grupos de estudos. Algumas dessas pessoas são recomendadas pelo ministro Osmar Terra, que é um médico estudioso da matéria, muito respeitado neste tema. Já conversamos por telefone, ele e eu, nós vamos nos ver semana que vem ou na próxima para começar a estudar o assunto. E depois dessa primeira avaliação, se for o caso, se o Ministério da Justiça puder ser útil, eu então vou procurar, sem qualquer problema, o governador Alckmin, o prefeito Dória, para oferecer
o que o Ministério possa ajudar. O presidente Michel Temer tem pronto e estava para lançar um Plano Nacional de Segurança muito mais amplo, né? E já adiante também desse raciocínio de que a União deve atuar também na segurança pública, né? O senhor já tem ideia de como é que será essa atuação federal nos estados na segurança pública? Não, eu nunca estudei o assunto a fundo. Vou começar a fazer o dever de casa e conversar com as autoridades especialistas, a começar pelo general Santos Cruz, que é o diretor da Segurança Nacional de Segurança Pública no Ministério. É preciso fazer alguma legislação específica, reforma constitucional, para levar a União a atuar de uma maneira mais eficiente ou mais próxima dos estados nesse setor de segurança pública? Em princípio, não. Você tem uma competência concorrente, você pode criar convênios de cooperação, transferir recursos, transferir pessoal, transferir equipamentos. Não precisa mexer na Constituição, basta os convênios de apoio administrativo e financeiro já usuais na história do Brasil. Ministro, alguns ministros até do Supremo Tribunal Federal entendem que o mundo jurídico está meio confuso, né? São decisões de algumas instituições, de alguns tribunais diferentes. Como é que o senhor vê hoje a relação jurídica e a relação dos juízes com a legislação e com as decisões? Não me cabe aqui na pasta como ministro da Justiça avaliar desempenho da magistratura. Se eu estivesse na academia, em sala de aula, poderia até estudar os precedentes e fazer comentários, mas aqui, como ministro de Estado, não me cabe fazer essa avaliação. Hoje o discurso do presidente Michel Temer foi exatamente nesse sentido, né, de observação da Constituição, da legislação, né, e dizendo que há muito conflito, quer dizer, esse conflito das ruas está se transferindo também para as instituições? Não creio. O professor Michel Temer e eu saímos do Magistério de Direito Constitucional, onde nós nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos. De maneira que temos sempre os dois e nossos amigos próximos essa tarefa de estudar tudo sobre também, considerando também o âmbito constitucional, a eficácia da Constituição, porque esse é o grande valor que nós temos que preservar na sociedade, a eficácia e a perenidade da Constituição. A atual é de 1988. São quase 30 anos, né? 29 anos. É a primeira vez na minha vida, e eu já não sou garoto, que eu vejo uma Constituição que vai completar 30 anos de idade. Não é? Claro, a 46 durou, não chegou à maioridade, não chegou a 18. Aí 65, 67, 69, até chegar a de 88. Então, esse é um valor que nós temos que preservar. Perfeito. Ministro, voltando aqui à questão da Polícia Federal, o senhor disse que vai estudar, mas quais são os seus critérios, ministro, para avaliar ali mudanças, não só na diretoria geral, mas também na composição da Polícia Federal? Essa pergunta é filosófica. O objeto faz o método ou o método faz o objeto? Eu tenho que estudar, tenho que conhecer a estrutura operacional, as demandas principais, as demandas secundárias, as demandas terciárias, o pessoal correspondente, o orçamento correspondente, para saber da eficácia, porque no fim o que nós precisamos ter no serviço público é a noção clara de produtividade. Qual é o custo do que está sendo feito? Onde está a produtividade? O que está sendo feito não pode ser melhor? Se não é melhor, por que não é melhor? Faltou orçamento, faltou pessoal, faltou treinamento, faltou equipamento? Isso não é o que vamos estudar. O senhor chega exatamente na semana que vem, vai acontecer a continuidade do julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. O senhor tem um prognóstico, tem alguma ideia do que possa acontecer? Eu não faço prognóstico aritmético, por isso que eu fiz faculdade de Direito e não fiz faculdade de Engenharia. O senhor disse que lá no Tribunal Superior Eleitoral as decisões mudam, né? Quer dizer, pode mudar mais uma vez, porque decisões anteriores são no sentido de que não há separação do governador e do vice-governador. Para o caso da chapa Dilma Temer, pode ser diferente o resultado? Há precedente, porque é próprio da Justiça Eleitoral, ela sendo uma justiça mista, no caso do TSE, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados, não é? Que mudam constantemente, o mandato é muito curto, não é? Ministro Supremo do STJ, ministro Supremo fica 4 anos, do STJ fica 2 anos, advogados quase todos ficam 4 anos. Então você tem uma mobilidade muito grande, não é? De eleição para eleição é outra corte. A cada 4 anos é outro tribunal na sua composição. E isso muda, obviamente, que cada um traz a sua experiência de academia, de profissão, de leitura e tem uma visão diferente. Perfeito.
Ministro da Justiça, Torquato Jardim, muito obrigado por sua participação, pela entrevista aqui na Jovem Pan. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Muito bom falar com vocês. Apareça mais. Professor Villa, a entrevista exclusiva do Zé Maria com o ministro que tomou posse ontem, e ele vai mudar a direção da Polícia Federal, ele não nega isso. Claro que vai. Primeiro, claro, é uma bela entrevista do Zé Maria e tal. Ele diz, Lava Jato é uma questão institucional, isso e aquilo, nada. Nós sabemos que o objetivo central hoje do governo é sobreviver a qualquer custo, fazendo qualquer tipo de manobra, como por exemplo, como eu citei anteriormente, a MP, para permanecer o gato angorá, vulgo Moreira Franco, no governo tal, protegido da justiça. A questão central do governo é construir muralhas para se proteger da justiça. Né? Vamos ver se elas caem, as de Jericó caíram, mas ele diz que a PF, a Polícia Federal, vai contar com todos os recursos solicitados. Mentira, estão cortando os recursos da Polícia Federal. O que o ministro disse não corresponde à verdade. Ele disse uma frase que fiquei muito preocupado também, que foi destacada hoje pelos jornais. Minha experiência na segurança pública, porque o Ministério da Justiça cuida da segurança pública, como é sabido, minha experiência na segurança pública foi ter 2 tias e eu próprio assaltados em Brasília e no Rio. Eu não achei engraçada a expressão, sabe? Eu achei trágico. Quer dizer que o que ele conhece de segurança pública é um assalto que ele e as tias sofreram. É inacreditável. E ele continuou, né? Continuou falando tal. Ele diz assim que não vê motivos, só muita especulação e notícias falsas para que o presidente Temer seja investigado. Meu Deus do céu. As suas palavras não correspondem aos fatos, como diria um já falecido, né? É inacreditável, quer dizer, o que o senhor está dizendo. O senhor é ministro da Justiça, pobre Brasil, viu?